Que saudade de você! Inscreva-se no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Não esqueça de acessar o sininho. Todas as vezes que tiver uma postagem, você vai ser avisado ou avisada dessa nova carta no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. E vamos à história. Que saudade de você! O preço de uma traição. Esta história aconteceu comigo faz alguns anos. Porém, as marcas que carrego dentro de mim são profundamente dolorosas. Eu era casada na época, mãe de um filho, casada há 2 anos. Meu filho, portanto, ainda pequeno. Meu marido, infelizmente, não deixava eu trabalhar porque falava que eu tinha que ficar em casa, descansando e cuidando do nosso filho e cuidando de casa. Mas sempre que eu conseguia, eu arrumava a casa, dava comida ao meu filho e saía. Eu gostava de frequentar uma pracinha aqui perto de casa. Gostava de tomar um sol e às vezes até beber uma cerveja, enquanto via o meu filho brincar ali na pracinha. Certo dia, um homem bem vestido que eu nunca tinha visto estava com uma garotinha de 2 anos mais ou menos nos braços. E naquele banco em que eu estava sentada, o único que tinha sombra, aquele moço veio em minha direção, pediu licença e sentou com aquela criança ali do meu lado. Deu água de uma garrafinha para ela e me ofereceu, já que eu estava olhando. Aí eu pedi desculpas e falei que eu morava ali perto e que eu já ia para casa. E ele não falou nada. Eu me levantei e fui embora. Como eu ia sempre nesta pracinha, esse rapaz às vezes passava por ali, me cumprimentava, às vezes levava a filha dele até para brincar com o meu filho. Uma forma de se aproximar de mim. Porém, eu nunca tratei ninguém mal, nunca. E já deixei muitos homens chateados e até bravos comigo, porque eu tratava todos bem e eles confundiam o tratar bem com segundas intenções. Mas com esse rapaz, de nome Carlos, eu fui diferente. Eu não o tratava tão bem assim, porque via que ele olhava muito para as minhas pernas. Eu sou uma morena de pele bonita, pernas bem cuidadas, coxas grossas. Aonde eu passo, eu sou até acostumada, os homens ficam realmente olhando. É mais ou menos para mim normal. Porém, Carlos ficava olhando demais para as minhas pernas. Até que um dia eu falei: "Você está olhando o quê?" Carlos ficou meio sem graça e falou: "Não, é que eu estou olhando para o chão. Desculpa aí, viu? Desculpa." Eu não falei mais nada. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu até me senti mal, mas não falei nada. No dia seguinte, eu encontrei Carlos no mercado. E então eu falei, meio para descontrair: "Oi, tá me seguindo, é?" Ele deu uma risada, meio sem graça, e falou: é claro, uma mulher linda como você." Eu gostei daquele elogio e dei uma risadinha também. E acabamos fazendo as compras ali juntos no mercado. Só que na hora do caixa, passou R$10. A minha compra passou R$10. Quer dizer, me faltou R$10. E Carlos, todo ali, sabe, atencioso, disse: não, pode passar que eu pago os R$10. Pode passar, passa que eu pago os R$10. Eu agradeci de coração e, aliás, até falei pro meu marido que uma amiga tinha me ajudado em R$10. Amiga, entre aspas, tinha me ajudado em R$10. Meu marido, então, me deu 20. Aliás, meu marido é uma ótima pessoa. Eu amo meu marido e muito, até hoje. Sempre foi muito atencioso, sempre muito carinhoso.
Mas tinha uma coisa que me deixava super nervosa com ele. Era que ele dava mais atenção ao serviço que a mim. Sabe aquele homem que é fanático por trabalho? Aquele homem que é realmente muito, mas muito assim, focado no serviço? Ele só pensava em trabalhar, ele só pensava em ganhar dinheiro. Às vezes ficávamos até um mês sem transar, porque ele viajava, ia direto para os Estados Unidos. Ele tem uma empresa com negócios lá nos Estados Unidos e daí a necessidade constante das viagens. Depois de alguns dias, eu estava sozinha em casa e meu filho estava com a minha mãe. Às vezes eu pedia para que a minha mãe cuidasse um pouco do meu filho, para eu fazer algumas coisas fora, alguns pagamentos. Eu deixava muitas vezes um pouco o meu filho na casa dela. Nesse dia, eu fiquei um tempo na casa da minha mãe e depois fui para a minha casa. Como minha mãe morava a uns 20 minutos da minha casa, eu voltei para pegar o dinheiro e, quem sabe, ver aquele homem, o Carlos, na pracinha e pagar o dinheiro que ele me ajudou, aqueles R$10 lá na compra. Só que quando eu estou chegando em casa, eu estou de costas para a porta e de repente eu escuto: "Ei, é aí que você mora? Ah, descobri onde você mora." Quando eu olho para trás, era o Carlos, que estava atrás de mim. E eu me assustei, porque eu estava pensando nele. Eu estava inclusive com o dinheiro para ver se ele estava na pracinha para devolver o dinheiro, aqueles R$10. Então eu, para que não chamasse muita atenção, eu pedi para que ele entrasse. Coisa que eu nunca fiz com homem nenhum, foi permitir a entrada dentro de casa. Aí eu falei para ele entrar, entra, e peguei o dinheiro, aqueles R$10, e dei para ele. E ele agradeceu, disse que não precisava, R$10 não é nada, o que é isso, R$10? Eu falei, não, você me ajudou lá na hora lá da compra, tá aqui os R$10, o meu marido me deu 20, então eu tô te dando os R$10. Aí ele me pediu o número do telefone, me dá o seu telefone. E eu, não vendo maldade, eu passei o meu telefone para o Carlos, o meu celular. E ele falou: "Olha, se precisar de mim é só ligar, viu? É só ligar." Me entregando também o número de telefone dele em um papel, e um papel razoavelmente grande. Eu guardei o papel e saímos. Quando então ele segue o caminho dele e eu pego o meu filho lá na casa da minha mãe. E da casa da minha mãe volto para minha casa. É quando então eu pego aquele papel e olho o número dele, e atrás do papel está escrito: "Estou de olho em você há muito tempo. Sei que você é casada, mas uma mulher tão linda como você vale ouro." Meu marido ia viajar naquela semana. Então eu resolvi telefonar para Carlos só quando meu marido viajasse. E Carlos também não me enviou nenhuma mensagem. E então eu fui várias vezes na praça, naquela pracinha, levar meu filho para brincar, ficar naquele banco, naquela sombra, até quem sabe tomando uma cervejinha, e não vi, pelo menos naqueles dias, nenhum dia daquela semana, Carlos ali. Enquanto isso, a gente preparava, eu e o meu marido, na compra de algumas coisas. Aliás, estávamos reformando a nossa casa. Nós tínhamos feito uma segunda entrada na casa, que era a entrada dos fundos, que ficava de frente a um quartinho que estávamos fazendo. Faltava só pintar. Aí o meu marido viajou, fiquei em casa com meu filho, e certo dia eu estava na varanda de casa, meu filho estava dormindo, quando eu vejo passar na rua Carlos. E ele me viu e veio na minha direção, na direção do portão, para falar comigo. Mas eu falei: não, olha, meu filho está aqui, ele não pode ver eu falar com homem nenhum, conversar com homem nenhum. Aí o Carlos entendeu, fez um ok, um gesto que ele ia me ligar, e eu fiz um joia com a mão, um positivo com a mão, falando ok. Mais tarde, chamei Carlos e a gente começou a conversar. Batemos um papo longo aquela noite.
e perguntei por que ele tinha escrito aquilo atrás daquele telefone, naquele papel, já que eu era casada. E ele foi meio cara de pau e disse: "Você já ouviu falar em amor à primeira vista? É o que eu estou sentindo por você, amor à primeira vista." Aquelas palavras, confesso, fizeram o meu coração tremer. Em resumo, eu comecei a gostar de Carlos. Eu comecei a gostar dele. A cada dia que passava, os nossos papos, as nossas conversas ficavam mais picantes, mais interessantes, mais íntimas. E até que começamos a fazer aqueles joguinhos de WhatsApp. Responde um questionamento para mim. Você ficaria comigo? Sim ou não? Que parte do corpo que você mais gosta? E daí para diante, outras perguntas vieram. Meu marido ia ficar um mês fora. Eu já conversava com Carlos há uma semana. E devido àqueles papos picantes, atraentes, eu já estava subindo pelas paredes. E nem esperei Carlos me chamar. Eu dei uma indireta. Eu, para ser sincera, que dei uma cantada. Falei que eu estava com vontade, porque já não fazia amor há muito tempo. E Carlos, sem pensar duas vezes, já falou: "Quando você quiser, onde você quiser, que hora você quiser." E eu fiquei mesmo apreensiva. Quer dizer, de repente eu fiz uma coisa e depois eu fiquei apreensiva. Fiquei tensa. Quer dizer, a chance realmente estava ali. O desejo estava ardendo. Eu estava com meu corpo em chamas. Eu estava um vulcão. E marquei com ele. Inventei uma desculpa para minha mãe e pedi para que ela ficasse com o meu filho, que eu ia fazer alguns pagamentos e dali a pouco eu voltaria. Encontrei Carlos e a gente foi ao primeiro motel que encontramos. E no motel, e naquele quarto de motel, nos entregamos feito dois loucos, nos entregamos feito dois doidos. Foi amor de tudo quanto é jeito. Fizemos tudo o que se pode imaginar entre quatro paredes. Kama Sutra rolou solto. Ficamos 3 horas no motel e depois fomos embora. Carlos, satisfeito. Eu, imensamente satisfeita. Quando estamos saindo do motel, quando estamos na porta do motel, saindo, quando estamos ali, exatamente ali, já para nós sairmos do motel, eu levei um susto. Eu levei o maior susto da minha vida. A mãe do meu marido estava passando em frente com um monte de sacolas e uma garota do lado ajudando ela. A mãe de meu marido, a minha sogra, olha para o carro. E olhou, e eu a reconheci. Ela fez um sinal assim negativo com a cabeça e continuou andando. O medo tomou conta de mim. O medo simplesmente tomou conta de mim. Tanto que quando eu voltei, que quando eu cheguei em casa, eu estava tremendo de medo. Eu estava tremendo. Eu tive que tomar água com açúcar para me acalmar. E agora? Será que ela me reconheceu? Será que ela me reconheceu? Ela não falou nada. Ela apenas balançou a cabeça negativamente. Será que ela viu que era eu? Ou fez aquilo por fazer, recriminando alguém que estivesse saindo do motel? Será que ela viu que era eu? O medo tomou conta de mim. Aliás, o medo passou a tomar conta de mim. Eu fiquei 2 dias sem sair de casa, 2 dias. E também sem falar com Carlos. Ele até me mandou mensagens dizendo que queria me ver de novo, queria tudo outra vez, mas eu nem respondi. Passaram-se alguns dias
E faltando uma semana para o meu marido voltar da viagem, eu estava em casa deitada quando eu ouvi o interfone tocando. Fui atender. E quando eu olho por aquele olho mágico, eu levei um grande susto. Era a mãe do meu marido, era a mãe do meu esposo, era a minha sogra ali. Eu respirei fundo e fui atendê-la, tentando ser o mais natural possível, porque eu não tinha certeza se ela me reconheceu ou não me reconheceu. Porque se ela talvez tivesse me reconhecido, ela teria vindo falar comigo antes. Então eu não tinha certeza. Eu fui atendê-la. Quando cheguei no portão, eu dei um sorriso para ela, tentando ser o mais natural possível. Oi, sogrinha, como vai? Tudo bem? Ela não me retribuiu. Pedi para ela entrar. Entra. Ela disse não. E de repente a expressão do rosto dela mudou. Mudou para raiva, mudou para ódio. E me falou uma frase que nunca eu vou esquecer. Uma frase que nunca vou esquecer na minha vida. Você pagará muito caro com o que você fez pro meu filho. Vagabunda. Eu falei, mas a senhora tá louca. Que história é essa? Que história é essa? A senhora tá louca. Louca? Louca, vagabunda. Louca, sua prostituta. Você não viu nada. Você não sabe o que é louca. Virou as costas e saiu pisando duro, indo embora. Eu voltei, entrei em casa e já chorando. Quer dizer, aquela minha incerteza, aquela minha dúvida estava desfeita. Ela viu, ela reconheceu, ela viu que era eu. Então eu chorava, mas sabe, chorando, eu imediatamente excluí o telefone de Carlos do meu telefone e fui tomar um banho. E durante o banho eu chorei, mas chorei muito. Eu estava arrependida de ter traído meu marido. Eu fui muito ingênua e agora eu estou ameaçada. Aliás, eu tenho certeza que ela vai contar para o filho. Ela vai contar o que ela viu. Eu tenho certeza. O meu casamento está destruído. Eu tenho certeza. 3 dias depois, o meu marido voltou de viagem. No que ele chegou, eu estava apreensiva. Eu não sabia se ela já tinha falado ou não. Eu tentei assim ser simpática, mas ele já sabia de tudo. Ele já sabia de tudo, porque a mãe, conforme eu tinha previsto, conforme eu imaginei, a mãe tinha contado tudo. E claro, ele acreditou na mãe. Meu marido, então, calmamente ligou para um homem que faz carreto e agendou para aquela noite mesma a sua saída de nossa casa. Meu marido levou tudo, inclusive meu filho. Ele não quis nem conversar. Apenas falou que eu ia sair daquela casa porque já estava envergonhado com a falta de caráter da minha parte. Eu apenas aceitei e abaixei a cabeça. Meu marido levou tudo, deixou a casa zerada, sem nenhum móvel, apenas deixou nossa cama e minhas roupas largadas, jogadas no chão. Eu só quis chorar. Só quis chorar aquela noite inteira. Tinha jogado tudo fora por causa de um momento, por causa de uma aventura. Mas o pior não terminou aí. Eu, como não tinha mais nada, só tinha 2 opções: procurar Carlos
e explicar a situação ou voltar para a casa da minha mãe. Optei em procurar Carlos. E Carlos, todo atencioso, falou que eu tivesse calma, que eu tivesse tranquilidade, que ele ia ver o que podia fazer. Ele ia ver se podia me ajudar. Sabe, que eu tivesse calma. Mas o tempo foi passando e nenhuma ajuda. Eu descobri que eu fui apenas e tão somente um grande momento na vida dele. Então, o que eu precisei fazer? Fui ser faxineira em uma rede de fast food. Parecia que as coisas da minha vida estavam praticamente liquidadas. Meu ex-marido, desde então, nunca mais me deixou ver o meu filho. Nunca mais deixou que eu visse o meu filho. Mas certo dia, ele apareceu com um sorriso enorme e com o meu filho, em um final de semana. Aquilo me alegrou, mas me alegrou de tal modo, até uma parte de mim pensou que ele iria me perdoar. Que ele iria, de repente, dizer, olha, vamos esquecer o passado, vamos voltar a todas boas, mas eu estava errada. Meu ex-marido falou que ia deixar o meu filho na minha casa e foi apenas tomar um café porque amava o meu café. E me trouxe um par de brincos muito lindos. Tentei até recusar, mas ele disse, não, aceita, eles ficam lindos em você. Uma lágrima correu em meu rosto e eu aceitei. Até coloquei os brincos na hora. Só que com uma semana depois daquela visita misteriosa, surpreendente, dele com aquele sorriso, dele com o meu filho, veio tomar um café, que ela adorava o meu café, e ainda me trouxe um presente. Depois de uma semana dessa visita estranha, algumas coisas da minha vida e na minha casa, principalmente, começaram a ficar realmente tenebrosas. Às vezes eu acordava durante a noite desenrolada. Meu cobertor ficava no chão. Às vezes sentia uma mão gelada acariciando os meus pés. E quando eu olhava, não tinha ninguém. Até fogo a minha casa pegou, comigo dormindo. Porém, o que mais me assustou foi quando, numa noite, dormindo, eu sonhei que estava em um local escuro, como se fosse uma estrada de terra. Tinha árvores, muitas, porém todas mortas, e alguns arbustos ao redor, e chovia demais, chovia muito. De repente, comecei a ouvir uma risada macabra de outro mundo. E uma voz gutural falando: essa cova aqui é pra você. Essa cova é pra você. Você vai definhar até morrer. Esta cova é pra você. Esta cova é pra você definhar até morrer. Satanás te espera. Satanás te espera. Satanás te espera. Eu acordei suada. Olho no relógio, 3:30 da manhã. Eu fiquei uma semana com esse pesadelo na cabeça. Até que não aguentei mais e procurei um padre. Só que a única resposta que eu tive foi: ora para Deus, reze para Deus, Ele vai te ajudar. Só Deus para te ajudar. Fui também a uma igreja evangélica. De nada adiantou. Os pesadelos. Depois desse pesadelo, eu tinha medo de ter novos pesadelos. E quando eu pensei que o pior tinha passado, não. Quando você pensa que as coisas não vão mais piorar, não podem piorar, pioram. E muito.
Agora comecei a ser atormentada durante a noite, com vozes e vultos dentro de casa. Não adiantou eu dormir com um terço no pescoço. Um dia eu senti que queriam me sufocar. Acordei segurando o terço, foi horrível. Não tinha condições de mudar de casa, até que eu estava voltando do serviço e vi um local onde se fazia gira de Exus, amarração, magia negra. Cheguei a fazer uma consulta e falaram que foi feito um feitiço muito forte para acabar com a minha vida. Estou sentindo que estou emagrecendo a cada dia que passa. Desde quando Carlos simplesmente me ignorou. Desde quando meu marido simplesmente me abandonou. Em resumo, estou definhando. Como a mãe do meu ex-marido falou naquele dia: você vai pagar muito caro pelo que você fez para o meu filho, sua vagabunda, sua ordinária. Você vai pagar muito caro. Aquele que está lá embaixo, o meu mestre Satanás, arruinará a sua vida. Hoje mesmo, espero pela morte. A qualquer momento, a qualquer hora, eu espero apenas a morte. Daria tudo para estar agora do lado do meu amor. Daria tudo. Que pena. Perdi tudo. Mas ainda, eu te amo. Que saudade de você! Mais uma história que a vida escreveu.